do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a sexta-feira da 5ª semana da Quaresma. E continuamos seguindo o Evangelho de João, que nos mostra ao longo destes dias, em preparação para a Semana Santa, mas também na próxima semana, tudo aquilo que é o clima que envolvia o momento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tudo aquilo que, por assim podemos entender, é hostilidade contra o Senhor antes de sua paixão e o leva à morte. Em principal devemos de reconhecer, é Ele a falar, mostrar a sua divindade. Não é nenhum problema jurídico, civil, questão de social, não. É Ele dizer a verdade, é Ele anunciar quem Ele é. Por isso, começam-se todas as perseguições e toda a hostilidade contra Ele, por dizer-se Filho de Deus, quem Ele verdadeiramente é. Mas, na primeira leitura de hoje, que nos coloca também diante daquilo que Jesus passará no Evangelho, são somente 4 versículos de Jeremias 20, que é a 5ª confissão de Jeremias. Antes do versículo que se coloca, o 10, do 7 ao 9, justamente Jeremias está carregado de dramatismo. Por quê? Porque ele coloca os sofrimentos, a perseguição do rei que sofre, também do povo, por causa de anunciar a vontade do Senhor. Por causa de dizer aquilo que o Senhor lhe pede. Por profetizar aquilo que deve ser verdadeiramente profetizado. Mas também se sente, às vezes, aparentemente fracassado. Por quê? Contém ali o seu lamento por sua própria vocação, que o leva a ser perseguido, por ser aquele que Deus quer, por anunciar aquilo que o Senhor manda, ele é perseguido. Não é diferente de Jesus, como compreenderemos no Evangelho, e não vai ser diferente para nós cristãos, se somos fiéis ao Senhor de forma plena. E no ato de confiança em Deus, que é o que escutaremos agora, em meio às acusações a que ele é submetido, escutemos a sua confiança em Deus. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Então, o primeiro versículo nos mostra que Jeremias está passando como drama de sua vida humana diante do anúncio das profecias de Deus, da sua fidelidade ao Senhor. Aqueles que eram seus amigos estão observando se faz algo de errado para destruir sua vida. Aqui fisicamente, mas não somente fisicamente.
Coloquemo-nos diante do Senhor e vejamos o drama da nossa vida quando buscamos a fidelidade. Isso não é para ter medo, isso não é para nos sentirmos melhores que ninguém. Nós devemos, de como Jeremias, nos confiar nas mãos de Deus. Aqueles que caminhavam conosco até nos caminhos do Senhor algumas vezes, se nós avançamos mais, nos perseguirão quando somos fiéis a Deus. E humanamente não nos será fácil. Vemos que Jeremias se sente humanamente fragilizado com tudo aquilo que ocorre com ele. Onde estão os amigos? Quem é um amigo que observa a falta, a falha, para destruir a vida? Isso não é amigo? É inimigo? Vemos que, em alguns momentos, só nos resta o Senhor, como também a Jesus. Em tantos momentos do Evangelho, lhe resta o Pai, até mesmo seus discípulos, que demonstram cada um de nós, em tantas ocasiões, vão abandoná-lo, não vão compreendê-lo, como os amigos de Jeremias não compreendem. Voltemos ao versículo 11. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. O que vemos aqui para nós em relação àquilo que é a vida de Jesus? Se Jesus não é Deus feito homem, nós estamos abandonados a nós mesmos. Mas, mesmo sendo o Antigo Testamento, nos mostra que o Senhor está mais do que nunca ao nosso lado, se nós nos confiamos a Ele. Se nós realizamos sua obra salvífica, se nós correspondemos à nossa vocação, cada um a vocação a que Deus lhe chamou, apesar de todas as dificuldades. Porque o Senhor, como forte guerreiro, vencerá os nossos inimigos por nós, não seremos nós. Se nós mantemos a fidelidade, o Senhor combaterá por nós. Isso não é querer vingança, é saber que no meio de toda a tristeza, de toda a adversidade, de toda a dificuldade da vida, com Cristo somos vencedores. Ganharemos a vida eterna, apesar de, humanamente, parecermos tantas vezes fragilizados e destruídos. Mas se somos fiéis ao Senhor, Ele será a nossa força. E aqueles que acharam que nos venceram se cobrirão de vergonha eternamente. Por quê? Porque verão que não foi a nós que perseguiram, mas a graça de Deus em nós, como dizem as Escrituras. Porque permitimos que a graça de Deus agisse em nós. Esse fato ocorre em nossas vidas pela nossa fidelidade. Continuemos os 2 últimos versículos. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Então vemos a oração de Jeremias, que quer ver o quê? A vingança sobre os seus inimigos. Não é que Jeremias os odeie, devemos de compreender bem aqui. Quer ver de que Deus realmente agiu de forma correta na sua vida. Essa é a vingança. Não devemos de compreender a vingança de Deus como vingança humana. Aquilo que Jeremias quer é ver que realmente Deus pôde agir e que ele foi obediente a Deus, cumpriu o que Deus lhe pedira. E nós temos sido fiéis ao Senhor e confiado nele. E esperamos ver, como Jesus, como vamos também encontrar no Evangelho, esperamos ver a realização da sua obra em nós. É através da sua realização em nós, os nossos inimigos derrotados pelo amor de Deus, e não por nós, não por ódio, mas onde o amor de Deus vence aqueles que nos odiaram, nos perseguiram, nos difamaram, nos destruíram. Passemos brevemente pelo Salmo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. E é uma bela resposta à primeira leitura, pois sabemos que Jeremias prevaleceu, apesar de tudo que teve que sofrer, com a sua fidelidade ao Senhor, e seus inimigos não.
O Senhor escutou a voz de Jeremias e não a dos seus inimigos que lhe perseguiam. E nós temos esta confiança no Senhor. Segue mais adiante. Ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram, como Jeremias. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. Recordemos. Se nós amamos a Deus com fidelidade, e não um amor sentimental, mas um amor autêntico, Ele nunca deixará de nos escutar. Ele nos salvará mesmo quando tudo pareça abismo, escuridão ao nosso lado. Nos conduzirá sempre na sua vontade. Passemos agora ao Evangelho, onde fazemos um salto do capítulo 8º ao 10º de São João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que não então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, ao meditarmos este texto, perceberemos que algumas coisas em especial nos passaram desapercebidas ao lermos, meditarmos e refletirmos este texto. Os versículos que antecedem aquilo que inicia o evangelho de hoje, onde querem apedrejar Jesus, o que dizem? O que o Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos uma mesma coisa. É isso que dizia o texto evangélico que precede diretamente aquilo que escutamos, os dois versículos antecedentes. Nós devemos de recordar, em especial, somos uma mesma coisa. Se das mãos do Pai ninguém pode arrancar suas ovelhas, porque Jesus estava falando das ovelhas que o reconhecem, também não poderá ninguém as arrancar das mãos de Jesus, porque uma mesma coisa é Jesus e o Pai. Pelo que o serem elas guardadas e defendidas por Jesus é o mesmo que serem guardadas e defendidas pelo Pai. Ao dizer uma só coisa, exprime a mesma natureza divina de ambos e a distinção de pessoas. É isso que nós devemos de compreender aqui. Agora entremos no texto de hoje, propriamente, aquilo que escutamos. Devemos de ver que querem apedrejar Jesus pela sua divindade. Mais uma vez, irmão e irmã, tenhamos claro. Não refutemos esta verdade dos evangelhos, que infelizmente nos últimos séculos, ou no último século de modo ainda mais forte, se diz: Jesus foi por causa social. Não. Foi por causa de afirmar a sua divindade, de mostrar que era Deus. Recordemos, é isso que o Sinédrio vai usar contra ele na sua acusação para a morte. Disse ser filho de Deus. Não pode ser filho de Deus. Então, devemos de ter presente nos textos que ouvimos esta semana e vamos ouvir semana que vem. A vida de Jesus não foi fácil. E isso por apresentar o Pai e a obra do Pai, como escutamos no início do evangelho de hoje,
no versículo 32, onde Jesus vai questionar os judeus. E vamos escutar novamente para meditar. Mas devemos de ter isso já presente para nós. Se a vida de Jesus não foi fácil por apresentar o Pai e as suas obras, por que a nossa seria? Por que os cristãos hoje querem viver uma vida tão fácil, tão simples? Simples não na questão de simplicidade, mas na questão de não comprometer-se, de não sofrer por causa de Jesus e do Evangelho, por causa da Trindade, por causa do Pai, por causa da fé. Somos nós como unidos a Jesus? Somos outro Cristo na terra, como somos chamados a ser? Se queremos sê-lo, recordemos também a nossa vida. Nunca será fácil, por causa da fidelidade ao Senhor, por causa da fidelidade ao Pai, o amor, a santidade. Será difícil para nós, assim como foi difícil para Jesus. E Jesus é Deus. Recordemos, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus encarnado no seio da Virgem Maria. Deus com o Pai e o Espírito Santo. Sua vida nesta terra também não foi fácil. E muitas vezes os cristãos querem que a sua seja diferente da do Mestre. Continuemos ainda. Diz o texto, voltemos agora ao versículo 32. E ele lhes disse: Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque, sendo um homem, tu te fazes Deus. O que estamos vendo aqui? Que a informação de Jesus ser Deus chegou aos ouvidos e à mente dos judeus, porque assim são chamados no Evangelho, dos judeus aqui presentes, mas não chegou ao coração. E aqui é um risco também para nós, para aqueles que se dizem católicos, cristãos, é um risco muito grande de estarmos no mesmo patamar desses que estão em diálogo aqui com Jesus. Por quê? Porque nós vemos que muitos professam a fé com os lábios, são capazes de consentir com a cabeça, falar a fórmula do credo, mas não creem com o coração. E coração, biblicamente, não é sentimento, mais uma vez, com toda a intensidade da vida. Não vivem aquilo que creem. Dizem o creio, mas não têm uma vida espiritual. Não rezam com o coração, com fervor. Se comportam exteriormente como bons católicos, mas o coração não queima, não arde. Tem uma oração apática, fria, morna. E o que mais? Esta oração é incapaz de mover a vida da pessoa até Deus e a buscá-lo cada vez mais. E aqui somos nós a nos questionar. Temos vivido deste modo? Onde consentimos, onde dizemos que temos fé, mas da boca para fora, e o coração, a vida, a modo de viver, não proclamam isso? Não demonstram esta verdade? A nossa oração é frívola, é fria, é morna? Ou é realmente uma oração feita com o coração? Temos vida espiritual? Mais uma vez, recordo, aqueles que me escutam, creio que já o têm, mas digo, não basta eu rezar somente à noite antes de dormir. Eu tenho que ter uma constância de oração ao longo do meu dia. Eu tenho que rezar todos os dias. E tenho esta vida espiritual? Tenho entrado na dinâmica sobrenatural, como meditamos ao longo desta semana, irmão e irmã? Caso contrário, somos como estes judeus. Cremos com os lábios, mas com a vida, não. E ainda, temos que ter cuidado porque em nossos tempos existem homens cheios de doutrina e vazios de piedade. Ou ainda homens cheios de piedade e vazios de doutrina. É necessário ter conhecimento da fé para dar razão da nossa fé, como diz São Paulo, mas não basta ter somente uma capacidade intelectual. Eu tenho que entrar na dinâmica da piedade, da vida de oração, da vida sobrenatural. E nós temos vivido isso. E aqueles que têm muitas vezes só vida de oração, têm buscado também dar razões à sua fé? As duas coisas caminham juntas. Não podem andar separadas.
Devemos ainda de olhar nestes versículos que escutamos, que eles não querem reconhecer Jesus pelas obras que faz. Querem apedrejar Jesus pela blasfêmia e não pelas obras boas. Ora, eles não reconhecem Jesus por aquilo que viram. Jesus curou o cego de nascença, surdo, salvou, ressuscitou mortos e não reconhecem que Jesus é Deus. Gostam das obras dele, mas acham que ele está blasfemando ao dizer que é Deus. Isso pode acontecer conosco. Não, padre, imagine. Pode. De qual forma? Gostamos daquilo que Jesus realiza na nossa vida. A minha cura aqui, a minha graça ali, o meu salário, a minha coisa, eu resolvi tal coisa na justiça e não sei quais coisas mais. Mas na hora que Jesus me pede algo, não, imagina. Isso Jesus jamais me pediria. Sendo Deus, Jesus não me pediria tal coisa, ele me abençoa, ele age na minha vida da forma que eu vivo. Cuidado. Estamos agindo também como estes judeus do evangelho de hoje. Queremos as obras boas de Jesus, mas consideramos tudo aquilo que ele pede e declara para nós e que nos chama a mudar de vida como uma ofensa, como uma blasfêmia. Somos assim nós em relação a Jesus? Queremos suas obras, mas não sua vida em nós? Sigamos ainda os próximos versículos. Jesus vai falar da Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Jesus aqui está fazendo uma livre interpretação do Salmo, onde no Salmo é irônico, disse: Vós sois deuses, porém vós também morrereis. É irônico o Salmo. Muitos juízes dos nossos tempos deveriam de ler esta passagem bíblica, recordando que vão morrer e vão prestar contas ao Deus Altíssimo. Ele é o verdadeiro juiz, o único juiz. Mas Jesus interpreta esta frase de maneira literal, mostrando não somente a eles como a nós, que a palavra de Deus, e aqui a palavra com P maiúsculo, não só as Escrituras, mas o próprio Cristo, o que faz conosco, nos diviniza quando nos unimos a Ele. Nos torna parte da divindade de Deus, nos torna verdadeiramente filhos de Deus, quando vivida em plenitude, com constância, na oração. E nós temos vivido desta forma e ainda recordando, são chamados deuses aqueles que eram juízes de Israel. Nós temos vivido como verdadeiros filhos de Deus? E a segunda prova que Jesus vai dar no texto que hoje ainda escutamos, seguimos mais adiante, que é o versículo 37 e 38. Se eu faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, é mais importante do que a primeira prova que Jesus deu no Evangelho de hoje. As obras extraordinárias feitas por Jesus vêm somente do Pai e têm um escopo preciso, aquele de mostrar a união de ação e a comunhão profunda de vida entre Jesus e o Pai. São, então, obras de sinal explícito da sua divindade e, ao mesmo tempo, a razão de acusação por todos aqueles que não têm fé em Jesus e se obstinam em refutar a sua luz, a sua graça. E somos nós assim, meu irmão, minha irmã? Refutamos a Jesus aos sinais de suas obras? Jesus também diz nesses mesmos versículos o quê? Vocês que duvidam de mim é que são pouco inteligentes. Não sou eu. Vocês é que são pouco inteligentes. Por quê? Porque diante da verdade o justo treme. Treme. É humilde. Reconhece seu erro, muda
se refaz, caminha na verdade. Já diante da verdade, o ímpio se endurece. É birrento, é rebelde, não quer saber, é orgulhoso. Esta é a diferença. E aqui estamos vendo a rebeldia, o orgulho destas pessoas diante de Jesus. E devemos de tomar um cuidado, porque o versículo que segue diz o quê? Que procuravam prender Jesus, mas escapou. E Jesus passa para o outro lado do Jordão, onde João antes tinha batizado, mostrando para nós que não há o que fazer com os incrédulos. Aqueles que persistem em não reconhecer a verdade, em não aceitar a verdade, em não acolher a palavra, nós não podemos perder tempo. Devemos, infelizmente, de deixá-los fechado na incredulidade e atravessar para o outro lado como Jesus fez. Mas, às vezes, é difícil reconhecer o quando nós devemos de passar para o outro lado. Devemos de compreender que algumas de nossas vezes que temos insistência, são insistência imprudente para quem se fechou à verdade, não quer aceitar a verdade, aos ímpios, aos incrédulos. Então Jesus nos mostra que luzes e trevas não são compatíveis e passa para o outro lado. E aqui há um ditado antigo que diz: junta-te com os bons e serás como eles. Junta-te com os maus, serás pior do que eles. Jesus vê que não há mais forma de conversar, de discutir, e passa ao outro lado. Por quê? Porque os ímpios não estão nem aí para os fatos. Eles sempre têm explicação embelezadora para tudo que não presta. Estão mais preocupados com a explicação do que com a própria realidade. E nós conhecemos talvez muitas pessoas assim, não? Hoje tem muita gente que procura dar explicação embelezadora para as coisas, mas não está nem aí para um fato. O fato está ali, diante dela. Aconteceu, não aconteceu, e a pessoa não está nem aí. Somente quer saber de explicar as coisas de forma bela, em especial quando as coisas estão erradas. Então, Jesus nos faz compreender que devemos de entender que nas estruturas de impiedade, o melhor lugar para nós é a distância. Não fiquemos com os maus. Não fiquemos com aqueles que vivem no pecado e insistem em não querer a Deus. Devemos de tomar distância. E devemos de ir anunciar aonde o Senhor nos manda. Por quê? Porque depois que Jesus atravessa o Jordão e permanece ali, muitos daqueles que tinham estado na discussão com Jesus foram lá. Foram lá por curiosidade e se distanciando também da estrutura de impiedade, naquele caso, dos fariseus, dos mestres da lei, dos saduceus, da sinagoga. O que acontece? Agora compreendem a Jesus. E vem, João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade, e creram em Jesus, e vieram à fé. Então, alguns momentos, não vai ser o nosso muito insistir com os incrédulos que vai ajudá-los a vir à fé. Será tomar distância das estruturas de impiedade que nos levará a essas pessoas, às vezes por curiosidade, irem onde nós estamos e conhecerem a Jesus e seguirem a Jesus. E assim a conclusão dessa terceira sessão, da primeira parte do Evangelho, da realização da apresentação de Jesus, ele se apresentando ao mundo nesses últimos versículos, nos mostra que perto de Betânia, ali onde João havia batizado, Jesus havia iniciado a sua vida pública também, onde o João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele mesmo lugar, ele conclui agora um período da sua vida pública. Mestre que se revela durante a grande festa hebraica da Páscoa, nas cabanas e da dedicação, mas a reação à sua palavra foi negativa e ele tinha encontrado muita incredulidade diante de tudo isso.
Então, ele vai ao novo Israel, aquele aberto à sua revelação, e recolhe em torno do seu Senhor, que é o próprio Cristo. No lugar onde tinha ficado vivo a recordação de João Batista e da sua palavra, onde João Batista havia indicado Jesus como Messias. Ali, Jesus reúne outra vez mais aqueles que estão dispostos a ver o Pai, acreditar no Pai, e mostra que Ele é a vida para o mundo, o pão vivo, o alimento e tudo o que nós necessitamos para viver plenamente. Tenhamos em conta, irmão e irmã, o que estamos fazendo deste nosso encontro com Jesus. Se agimos como os fariseus, ou se agimos realmente como pessoas com fé e com oração verdadeira, com um coração, com total entrega ao Senhor, para que, vivendo no seu amor, alcancemos um dia a sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais a vontade de Deus, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor nos instrui, todas as suas obras em nossa vida, e vivendo na fidelidade e no amor total a Ele, possamos alcançar a santidade e um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.